Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do podcast oficial do Mundo Revalida, o Pode Revalidar, onde trazemos conteúdos aí semanalmente sobre revalidação médica, carreira, saúde mental, sempre num papo descontraído para deixar sua jornada até o CRM mais leve. Meu nome é Pia, sou uma das professoras aqui do Mundo Revalida. Estamos hoje com o Juan, nosso co-host, aqui no Pode Revalidar. Legal, sejam todos bem-vindos de novo e hoje temos um podcast diferente, um podcast, um tema que chove no Revalida, né, Pia? Exatamente isso, Juan. Estamos hoje aí aqui com uma das nossas professoras aqui do Mundo Revalida, a doutora Lariane Monteiro, médica formada pela Santa Casa de São Paulo. Atualmente ela faz cuidados paliativos no Hospital das Clínicas da Faculdade da Medicina da USP. Né, Lari? Estamos muito felizes aí em te receber. Isso mesmo, Pia. Obrigada pelo convite, obrigada para você, pelo Juan. Estou super feliz de falar de um tema que me encanta tanto, que são os cuidados paliativos. Se a gente não tomar cuidado, vai 2 horas aí, porque eu me empolgo falando disso. Obrigada. E é um tema muito importante, né? Que cai bastante na prova do Revalida. A gente percebeu como isso foi cobrado aí na última prova objetiva. E o protocolo Spikes, que é algo que vamos falar muito hoje, chove muito aí nas provas práticas. Exatamente, Pia. E o que a gente percebe, na verdade, é que, assim, vem caindo na prova do Revalida e vem caindo em todas as provas, né? Principalmente do Brasil e do mundo, porque cuidados paliativos é uma coisa que vem crescendo cada vez mais, né? Então, a ideia é a gente, cada vez mais entender a medicina de uma outra forma, né? A gente teve uma época em que a medicina foi realmente muito invasiva, né? Então, assim, era aquela época que nós não tínhamos medicações, a gente começa a descobrir medicações, começa a ter as intervenções médicas cada vez mais invasivas, então as cirurgias robóticas, a gente tem todo esse avanço, mas a gente começa a perceber cada vez mais que os avanços médicos vão cada dia mais, mas a gente começa a ter a questão da morte, né? Que é algo que é um tabu dentro da sociedade, mas a gente começa a perceber que os nossos pacientes morrem inevitavelmente. Exatamente. O que deveria ser tão óbvio, já que a única certeza da vida é que a gente vai morrer um dia, mas a gente tinha essa questão de que medicina é para salvar vidas, né? Então, tanto que os cuidados paliativos dentro da medicina acaba sendo muitas vezes um tabu, porque a gente tem essa ideia de que medicina é para salvar vidas, e a gente percebe que, infelizmente, pode ser que a gente não consiga salvar essas vidas, mas a gente consegue estar ao lado do paciente até o final. Até o final. Dar conforto até o final. Então, é isso que vem cada vez mais. Sim, Lari, você sempre pensou em fazer cuidados paliativos? Quando surgiu essa ideia de fazer seguir essa especialidade, seguir aí essa área da medicina que é pouco conhecida por muitos? Eu costumo falar que os cuidados paliativos foi me escolhendo ali ao longo da faculdade, né? Ao longo da minha formação. Antes de fazer medicina, eu fiz faculdade de enfermagem, né? Então, eu sempre tive uma questão do cuidar muito forte, né? Então, eu sempre fui aquela pessoa, assim, que alguém machucou, deixa eu ver como que a pessoa tá, deixa eu levar. Se os colegas, assim, afastavam na escola, deixa eu levar a matéria para eles fazerem em casa e tudo mais. Eu sempre gostei muito dessa questão do cuidar. Quando eu entrei na faculdade, ao longo do tempo, a hematologia me encantou. Então, eu fiz residência antes de clínica médica achando que eu ia fazer hematologia. Mas, ao longo do tempo, eu percebi que eu me encanto pelo diagnóstico, eu me encanto pelo tratamento, mas o meu encantamento maior é pelo cuidado. Então, o meu encantamento é com as coisas simples da vida. Parece meio, tipo, clichêzinho, assim. Sim. Mas eu gosto dessa questão de você fazer a pessoa sorrir, né? E eu acho que os cuidados paliativos, eles, quando você faz hemato, quando você faz as outras especialidades, que são todas muito importantes e realmente, que bom que cada um tem uma escolha, né? Entende as coisas de uma maneira diferente. Mas você, assim, vê só aquilo, né? Então, se você faz oncologia, você foca muito no câncer. Você faz hemato, você, né? Cada um foca dentro do seu órgão, dentro da sua especialidade. Sim. E os cuidados paliativos foca na pessoa, no ser humano. Então, assim, para mim, o mais importante é a pessoa, né? Sim. Não é a doença que ela tem. E eu acho que, no fundo, eu sou uma eterna encantada pelo ser humano. Então, acho que foi isso. É muita coincidência, né? Muitos de nossos alunos, nós escutamos centenas de histórias aí a cada curso que a gente dá. E muitos têm feito enfermagem primeiro. Muitos escolhem essa parte do cuidado pelo paciente, dessa dedicação tão intensa que a enfermagem traz. Então, acho que muitos vão se identificar com você também. E isso é legal, né? Na época, você conheceu algumas pessoas que decidiram estudar fora, que também faziam a parte da enfermagem e decidiram tomar esse caminho?
Então, Pia, na época da faculdade de enfermagem, eu tive alguns contatos, alguns amigos que pensavam nisso, mas eu realmente encontrei as pessoas que foram fazer medicina fora e que até tinham todo já... Porque você precisa conhecer, né, os trâmites para qual país ir, né, identificar até uma questão de linguagem. Então, você vai para um país que fala inglês, né, que nem, por exemplo, a Rússia tem um curso que é ministrado em inglês. Então, ou você vai para um país da América Latina por conta do espanhol ser um pouco mais próximo do português. Mas eu tive esse contato muito no cursinho, né? Legal. E aí, quando eu fui pro cursinho, eu conheci bastante gente aí que foi fazer medicina fora do país. É bastante comum, né, na parte da enfermagem, muitos ou na fisioterapia, né, depois optarem por fazer medicina. Isso é bem legal. Isso daí é muito comum, na verdade. A gente tem alunos de vários países, né? E a maioria é de Bolívia, Paraguai, fronteira mais Argentina, fronteira do Brasil mesmo. Mas, Lariane, comenta um pouco pra mim, você falou que a Rússia era o país mais procurado na sua época. Que ano que foi? Então, quando eu fiz cursinho, foi ali final de 2012, 2013, eu entrei na faculdade em 2014. Então, foi mais ou menos aí nessa época, 2013, que uma coisa que acontece muito também, às vezes o pessoal que é brasileiro mesmo, medicina no Brasil, às vezes, é um curso um pouco difícil acesso, né? E às vezes em algum outro país da América Latina esse acesso acaba sendo um pouco mais fácil no sentido de ingressar na faculdade, também, né? Financeiro, e tudo mais. Sim. E aí eu tinha bastante pessoas que, assim, tentaram alguns anos no Brasil, não conseguiram, e aí acabaram optando por fazer a faculdade em outro lugar. Mas é bom ver esses exemplos, né? Muitos se fixam na ideia de talvez não mudar de caminho, não ter outra opção para, talvez fez enfermagem, mas sempre sonhou fazer medicina. Então é sempre legal ter um exemplo de alguém que seguiu esse caminho e que deu certo. E hoje a gente vê fazendo ali um fellow maravilhoso de uma especialidade aí que todos os dias está se atualizando e que cuida, né, do ser humano de uma maneira integral, de uma maneira completa. Esses exemplos são muito importantes até para nossos alunos, muitos acabam se inspirando ou têm uma jornada já parecida com a sua, e isso é bem legal. É muito, muito legal, né? Conhecer umas pessoas. E eles conhecer esse tipo de pessoas que fizeram enfermagem, tiveram o sono de fazer medicina e ela atualmente concluiu já a medicina, concluiu o seu fellow, está concluindo o seu fellow. Então, Lariane, o que você poderia falar para aquelas pessoas que eles querem fazer alguma área de saúde, eles são enfermeiros e querem entrar na área de medicina e eles estão, às vezes, com esse medo, receio de fazer. O que você poderia falar para eles para não desistir daquele sonho? Olha, uma coisa que quando você tem... Eu terminei enfermagem, eu trabalhava num hospital grande dentro de São Paulo, tinha uma perspectiva de carreira muito legal dentro desse serviço, né? Mas eu acho que uma das coisas que as pessoas sempre colocam muito como empecilho é a questão da idade, né? Sim. Então a pessoa fala assim, mas eu vou fazer a medicina são 6 anos de faculdade. Aí, por exemplo, às vezes se você pensa em ir para outro país, ou se você está em outro país e quer vir revalidar aqui no Brasil, ele fala assim, ainda tem a revalidação, ainda tem mais X anos de residência e tudo mais, né? Então isso é uma coisa que a gente sempre pensa quando a gente vai para uma segunda faculdade. E coloca quando a gente como bloqueio mesmo, né? Isso, exatamente. Mas uma coisa que eu sempre falo é que, assim, a idade vai chegar de qualquer jeito. Então, não é porque você não vai tentar fazer medicina que você não vai fazer 30 anos, 35 anos, 40 anos. Você vai fazer 30 anos, 35, 40 anos de qualquer jeito. A única diferença é que você pode fazer 30 anos, 35 anos ou 40 anos fazendo algo que você gosta, ou você pode fazer 30 anos, 35 anos ou 40 anos pensando no que você poderia ter feito e não fez. Isso, né? é importantíssimo. E na medicina, né, em vários âmbitos da vida, sempre isso vira um tabu, né? Eu Sim. digo por mim mesmo. Eu sempre me estresso muito quanto isso. E hoje em dia eu vejo que esse é o pensamento correto. É a gente ser feliz com aquilo que a gente gosta, independente do tempo que vai tomar, dos anos que você vai ter que enfrentar ali até alcançar. Isso daí é fundamental até para bem-estar, né, próprio de você, de ficar consigo, pensar para si mesmo que você cumpriu com a sua missão ali daquilo que você sempre quis. Eu acho que isso é fundamental. E a gente cada vez está vendo mais pessoas de idade que eles estão conseguindo a revalidação, né? Temos pessoas, comecei a ver pessoas de 30, 40, 50, até 60 anos que eles estão conseguindo ser revalidados. E isso daí é um orgulho para a gente. Então, o que a Lariane falou é uma verdade, né? Você vai ter 30, 40, 50, 60 anos e você vai ter duas opções. Ou você vai ter
feito o que você queria fazer, né? Concluir sua carreira, fazer a revalidação, ou você vai ficar pensando o que você poderia ter feito e nunca fez. Exatamente. Uma coisa interessante de você comentando que você vai ficar pensando no que poderia ter feito e não fez. Os cuidados paliativos nasceu muito na Inglaterra, né? Então, assim, a Cicely Saunders, que é a mãe dos cuidados paliativos, né? E a Inglaterra estuda muito, a Inglaterra tem isso muito forte, né? Então, tipo, aquele momento fofoca, né? Claro. As pessoas até comentam que a rainha Elizabeth, que faleceu recentemente, ela realmente faleceu dentro de um contexto de cuidados paliativos, né? Que é um contexto de que ela faleceu em casa, não foi para o hospital, Sim. não teve, né, medidas invasivas, exatamente. E aí a gente vê realmente o que são cuidados paliativos, né, dentro desse contexto. E um estudo que eles fizeram, perguntando para as pessoas que estavam em fase terminal de vida, o que eles tinham, qual era o maior arrependimento da vida. E aí, às vezes, a gente sempre acha que arrependimento é assim, eu ter cortado o cabelo, eu ter feito alguma coisa, assim, né? E o maior arrependimento no final da vida é sempre não ter tentado as coisas. Então, os maiores arrependimentos que foram trazidos não eram do tipo, porque eu fiz aquilo, porque não. O maior arrependimento da vida é não ter feito. E muitas vezes não é nem o não ter feito, é o não ter tentado, principalmente, né? Porque a gente tem essa questão de que, eu vou tentar uma vez revalidar o diploma, não consegui a primeira vez, é uma vergonha, não vou tentar de novo. Não, mas assim, as tentativas são sempre válidas, você tá sempre aprendendo coisas com tentativas, então não importa se é a primeira, a segunda, a terceira, a 10ª, quinta vez, entendeu? Se você quer alguma coisa, você tem que tentar, porque isso lá na frente vira um arrependimento. É verdade. É incrível, né? Como as coisas se juntam, como vários aspectos da vida acabam servindo, né? Uma palavra acaba servindo para vários momentos diferentes. Isso daí é fundamental e cabe muito bem no sentido de revalidação, na luta aí da jornada até você conseguir revalidar seu diploma médico. Então, é sempre muito válido e os nossos alunos, eu tenho certeza, porque eu já passei pelo mesmo, o Juan também, sempre é uma etapa muito difícil de você trabalhar com a mente, de você talvez não ser aprovado de primeira, mas continuar tentando, e isso é importantíssimo. Bom, Lari, vamos voltar um pouco aí à questão de prova. Então, o que você tem percebido aí, você que está junto com a gente aqui no Mundo Revalida, nas últimas, tanto na prova prática, agora, né, no curso práticos, vocês vão ver muito a Lariane, e no curso da discursiva. Teve, né, questão de morte encefálica, de alguma coisa ali de cuidados paliativos, na prova objetiva também caiu. O que você tem visto? O que você acha da prova do Revalida nesse aspecto como tal? Eu acho que cuidados paliativos, não querendo puxar a sardinha aí para o meu lado, acho que vai ser um tema muito quente, que vai cair realmente muito nas próximas provas, né? A gente teve a questão da prova objetiva que cobrava essa questão das medidas invasivas ou não, né? Então, em relação a você indicar ou não um procedimento. Então, acho que é cada vez mais esse entendimento que o paciente... O que a gente espera como sociedade é que a pessoa viva dignamente e morra também, né? Tem essa dignidade na hora de morrer. Então, você saber pesar se aquele procedimento é indicado ou não. E é isso que os cuidados paliativos trabalha, né? Então, assim, qual que é a proporcionalidade daquilo? Se aquele paciente, né? Isso, já tem ali, já está num processo de final de vida, por que você vai fazer invasões nele? Por que você não vai respeitar o processo natural da doença, né? Então, isso foi uma das coisas cobradas. E aí, a gente teve na prova prática uma questão que cobrou ortotanásia, eutanásia, na discursiva, e que fala realmente, conversa com cuidados paliativos, era uma questão de cuidados paliativos. Então, eu acho que esse entendimento do que é eutanásia, do que é ortotanásia, do que é distanásia, né? A gente tem até um conceito novo do que é mistanásia, eu acho que é muito importante para o nosso candidato. Eu acho que é uma coisa assim que vai cair cada vez mais esse cuidado, os cuidados paliativos dentro das provas. E se caiu na prova discursiva, muito bem pode ser cobrado na prova objetiva aí, na próxima prova no mês de março. Então, com certeza, a gente vai dar um adendo, né, um bônus ali de toda aquela informação que muito provavelmente vai ser cobrada também. E vocês não podem errar, ainda mais com uma professora, né, especialista nessa parte. Tá chateada se vocês errarem. Bom, Lari, vamos falar um pouquinho sobre prova prática do Revalida, né? Você que prestou prova prática de residência, quais são as dicas que você pode dar para os nossos alunos, as diferenças principais que você vê, tanto em profundidade de conteúdo, agora que você vem junto com a gente aí nessa parte do curso práticos,
quais são os insights que você pode dar para eles irem melhor e talvez conseguirem se guiar melhor para saber qual é o objetivo da prova? Qual é a sua impressão? Você que fez prova de residência e agora você está junto com a gente aqui no Mundo Revalida. E assim, o que eu percebo de diferente, assim, primeiro pensando em prova prática de uma maneira geral, né? Quando você começa a prestar prova prática, você sempre tem a impressão de que, assim, nossa, eu preciso acertar o diagnóstico, né? E aí, se você não conhece a prova, se você nunca viu, você não sabe que existe um checklist dentro daquela prova, em que o diagnóstico é um dos itens. Então, assim, existe todo um preparo para você fazer a prova prática, que se você não acertar o diagnóstico, você vai acertando as outras, né, questões do checklist. Então, assim, você conhecer a prova, né? E isso é uma das coisas que a gente fala no curso prático também. Então, você conhecer a prova, você saber o que normalmente é pedido ali na prova, isso é muito importante. O que eu percebo de diferença, isso é uma percepção minha, né? Que já prestei provas práticas, que já fiz aquelas simulações na faculdade e tudo mais, é que, assim, quando você pensa em termos de prova de residência, eles estão avaliando mais o seu conteúdo como acadêmico, né? A prova do Revalida, ela está avaliando a sua capacidade de ser médico, né? De estar dentro daquela situação. Então, eu acho que o que tem muito é essa questão de você se colocar dentro daquele atendimento. E aquele atendimento é um atendimento completo. Então, desde você se apresentar, de você dar o diagnóstico, de você explicar, de você encaminhar, de você dar um fechamento. Então, eu acho que isso é muito importante na prova prática. Você entender que é um atendimento total ali para aquele paciente. Então, assim, nossa, eu super acertei o diagnóstico, tudo bem, mas eu tenho que explicar para o paciente o que ele tem. Eu tenho que levar esse paciente para um outro lugar, para um outro nível de atenção. Então, eu acho que é entender como funciona o serviço médico brasileiro, né? Então, assim, nessa questão de o que o Ministério da Saúde pede, e é isso que a gente sempre tenta trazer, né? Trazer esses insights para vocês de talvez diferenças que existam entre o atendimento no Brasil e nos outros países. E manter aquela estrutura do checklist do Revalida, né? Que é totalmente diferente. A gente vê que não todos os checklists são longos, mas mantém uma estrutura muito parecida. E é isso que eu acho que faz toda a diferença na hora da prova prática, né? Você ali ter aquilo medular, independente do tema que aparecer ali na sua frente, né? Exato. Que é focar na anamnese, destrinchar todos os sintomas, então destrinchar a dor. Então, eu estou com dor. Então, você perguntar como que é essa dor, intensidade, irradiação, fatores de melhora, fatores de piora. Isso é muito importante. O Revalida valoriza muito a anamnese, né? Essa conversa que você tem com o paciente e o quanto você consegue tirar de informações ali quando você tem essa conversa com o ator. Sim. Legal. Agora que a Lariane que já puxou o tema, né? A Lariane tá soltando quase todas as dicas, né? Várias dicas aí para a prova prática. E eu já quero fazer um convite para todos vocês, se vocês quiserem escutar mais dicas, escutar como funciona a prova prática, não deixem de comprar nosso curso Práticos Intensive. Bom, vamos falar de algo importantíssimo aí, que a Lari faz isso todos os dias, enfrenta isso todos os dias. Eu admiro muito o médico que tem essa capacidade de conseguir lidar com a dor, né, do familiar ali do paciente, né, do entorno do paciente. Para mim isso foi muito difícil sempre. Então, Lari, a gente percebe que o protocolo Spikes, ele já foi cobrado na prova prática do Revalida, tanto na parte discursiva, já foi cobrado também em alguma estação no ano, se não me engano, de 2015, 2016, ali uma estação que o candidato tinha que dar notícia de um diagnóstico de HIV, porém era cobrada toda a parte do protocolo Spikes. Então, é algo que pode vir a aparecer novamente na prova agora do mês de dezembro. Então, quais são as dicas para o candidato não errar o protocolo Spikes, independente do diagnóstico? E antes de que a Lariane comece a brilhar aqui com o protocolo Spikes, pelo menos no meu ano, 2020, muitas pessoas falavam que o Spike ia cair na prova prática. No seu ano também foi igual, Pia? Foi. Todo mundo fala, Spike é um tema quente, sempre eles falam. E todo mundo pratica o Spike. Então, a gente vai dar... Mas caiu na prova discursiva, se eu não me engano, Caiu. Na minha prova discursiva caiu o Spikes. E a gente vai conversar aqui com a Lariane. Então, vamos destrinchar aqueles Spikes que muitas pessoas têm medo. Eu tinha medo.
Mas a Lariane vai brilhar, que vai deixar aqui bem Spike, bem simples, né, Lariane? O nome já assusta, né? Quando fala Spike, todo mundo fala, ai meu Deus do céu, o que é isso, né? E tudo mais. Acho que o importante, Juan, e eu falo isso em alguma das aulas no Práticos, é que assim, é sempre você entender, não decorar, né? Eu sou muito a favor do entender e não do decorar. E aí, assim, depois que você entendeu, fica muito mais fácil decorar. Então, assim, várias coisas você precisa ir para a prova decorado, sim, mas primeiro você tem que entender o que está acontecendo, né? E o Spikes é muito quente porque é má notícia, né? E é a má notícia que o cirurgião dá, que o cardiologista dá, que todos os médicos dão. Então, assim, vale tanto para a prova como vale para a vida também, né? Então, assim, se você sabe se comunicar, se você sabe dar uma má notícia, a boa notícia é fácil de dar, né? Todo mundo sabe. Mas se você sabe dar uma má notícia, isso incrementa muito até você como profissional, dentro da sua profissão, de você conseguir se comunicar com o seu paciente. Mas vamos lá. E passando... Não, antes de começar, né, passando aquela pandemia que a gente teve, né, o Spike foi muito utilizado na UTI, né, Lariane? Sim, exatamente. Porque eram más notícias atrás de más notícias, né? O tempo todo, infelizmente. E aí você via, assim, o profissional que estava preparado, que sabia dar uma má notícia, que sabia conduzir uma conversa, né? E aqueles que, infelizmente, não estavam preparados, assim. Talvez por conta da formação, por conta até da especialidade que exige um pouco menos ou não, mas foi uma época em que a gente falou muito sobre Spikes também. Então vamos lá, então vamos começar aqui, né, preparar eles para a vida e para a prova, né? Começamos com a S do Spikes de Settings. Tá, o que acontece? A gente vai dar uma má notícia para o paciente, né? E aí, o S é do quê? De você preparar, né? Que é o setting up, preparar o ambiente. Por quê? Eu não posso dar uma notícia, assim, no meio do corredor, né? Então, assim, eu vou dar a notícia que o paciente teve um infarto, ou que o paciente tem uma doença. Não vou dar em qualquer lugar essa notícia, no corredor, com a ambulância chegando, com a outra pessoa gritando. Então, não. Então, você tem que preparar o ambiente. Então, normalmente é o quê? Pensa no que você precisa fazer. Então, vai levar o paciente para um lugar... O paciente não, né? O familiar, ou se for o paciente, para um lugar calmo, um lugar que tenha cadeira, que a pessoa fique sentada, que a pessoa fique confortável, que não tenha ruído, que não tenha pessoas ali que vão ficar te interrompendo, né? Que parecem coisas bobas, mas assim, às vezes você dá uma má notícia e o familiar desmaia, e aí você deu a notícia no meio do corredor, né? Então é isso, é de preparar o ambiente. Legal, muito, muito fácil. Agora fica muito mais fácil. Você vai entendendo, né? Vai entendendo, né? Porque a medicina é assim, né? A Lariane falou, né? Não é pra decorar, é pra entender. Você gabarita qualquer questão. Vamos pra próxima, a P de Perception. O perception, o que o protocolo, né, mostra para você? É que, assim, você tem que entender, saber o que a pessoa já sabe daquela doença, do familiar ali. Então, porque, assim, por exemplo, às vezes você fala assim, eu vim aqui dar uma má notícia. Aí você vai conversar com o familiar não sabe o que tá acontecendo. Ele acha que, nossa, mas eu achava que meu pai tava super bem, minha mãe tava super bem. Então, esse perception é sempre você ter essa percepção de o que o paciente sabe, que depois ele acaba se comunicando ali com o K também, que é o do knowledge, né? Do conhecimento que tem do caso. Mas essa percepção de o que a pessoa sabe e quem é essa pessoa. Então, assim, por exemplo, eu vou dar a notícia, eu tenho que perceber, você é diferente da Pia, né? Então, assim, por exemplo, eu começo a perceber será que você aguenta a notícia de uma vez ou a gente vai ter que ir conversando em vários passos, né? Então, conhecer quem é a pessoa que você tá dando essa notícia, né? Se centra muito mais na pessoa que vai receber. Isso, exatamente. Até porque, assim, por exemplo, você começa, o senhor é o quê? Eu sou familiar, né? Então, eu sou o pai, a mãe e tal. Aí, às vezes, a gente pergunta, com o que o senhor trabalha? Aí a pessoa fala assim, eu sou advogado. Aí você vai usar termos que talvez a pessoa entenda mais, não é? Às vezes, a pessoa fala assim, não, eu tenho, eu estudei Educação pouco, básica. eu tenho isso, exatamente. Então, você vai usar termos que a pessoa Mais consiga simples. entender, mais simples, né? Perfeito. Legal, então vamos para a próxima, a letra I de Invitation. Invitation é de você convidar o paciente, o familiar, né, no caso, ou o paciente, para conversa, né? Porque às vezes a pessoa não quer saber sobre aquilo, às vezes a pessoa não quer conversar sobre aquilo. Então a gente fala assim, olha, a gente vai conversar sobre como está o estado de saúde do seu pai ou o seu estado de saúde. Você quer saber sobre isso? Você quer conversar sobre isso? Porque a gente também tem que respeitar, às vezes a pessoa não quer conversar. E às vezes a pessoa fala assim, porque aí você começa, a ideia do Spike é assim, você vai seguindo os passos e você vai criando vínculo com o paciente.
paciente, né? Com o familiar, com quem você vai dar a notícia. Então, o ID Invitation é exatamente isso, convidar a pessoa para aquela conversa e saber se ela está naquele momento certo para conversar sobre aquilo. Legal. E agora vamos para Knowledge. Knowledge é que eu já falei um pouquinho junto do Perception, né? Que é você convidar agora ativamente a pessoa para fazer uma recapitulação, o que ela sabe do estado de saúde do paciente. Perfeito. Né? E aí a gente entra na penúltima letra, né? Emotions. De emotions. Isso. Emotions é sempre a gente o quê? Receber as emoções do paciente ou do familiar. Então, assim, você dá uma notícia ruim, a pessoa vai chorar. Às vezes a pessoa vai ficar quieta, então você acolhe essas emoções que estão acontecendo naquele momento. Uma coisa importante é que às vezes acolher o paciente, acolher o familiar, é você ficar em silêncio, né? Sim. Porque às vezes você dá uma má notícia e aí a pessoa começa a chorar e você fala, olha, não chora não, viu? Olha, Não, a pessoa vai chorar, é um momento difícil, é um momento ruim. Então é você acolher as emoções e uma coisa importante que a gente não aprende na medicina também, que a gente tem essa questão de que o médico tem que ser aquela pessoa fria, que não demonstra emoções, que não chora, né? Uhum. Mas às vezes você demonstrar a sua emoção também. Então, às vezes você dá uma má notícia, o paciente chora e você chora junto, e não tem problema isso também, né? Porque é uma notícia difícil, você mostra o seu lado humano também, né? Que você tá entendendo o que tá acontecendo naquele momento. Então, é de acolher as emoções e expressar as suas emoções também naquele momento. A gente brinca que você só não pode chorar mais do que o paciente, Sim. e o paciente começar a te consolar, né? Tipo, não, calma, doutora, não tá tudo inverter bem. os papéis. Isso, exatamente, mas Sim. não tem problema demonstrar Esse emoções. silêncio é extremamente importante, né? Talvez oferecer um copo d'água, sempre tem tudo aquilo, né? Nos checklists acaba sendo também levado em consideração. Bom, e o último, Juan? A última seria a S de Summarize. Isso. Aí, qual que é a grande questão? Eu nunca posso dar uma má notícia para uma pessoa se eu não tenho um planejamento para ela. Então, assim, eu não posso chegar e falar assim, olha, o senhor tem câncer, e eu vou e viro as costas, né? Então, eu tenho que trazer já um planejamento para essa pessoa. Então, olha, o senhor tem câncer, a gente vai encaminhar o senhor para o oncologista, a gente vai fazer a biópsia e explicar para esse paciente, dar esse fechamento aí para o paciente, para o familiar, a notícia ali toda que você deu. Por isso que a gente até fala que o protocolo Spikes, você nunca dá uma má notícia se você não tem um destino ali para aquela situação, Se você né? já não pensou quais são os próximos passos. Exatamente. Né? E também, isso inclui também diagnóstico de patologias, ou até mesmo um óbito, né? Ali Sim. o passo a seguir, quais são os próximos papéis, talvez, que vão ser necessários, que você vai estar junto ali naquele momento e tudo mais. Então, é um protocolo que é utilizado em vários aspectos, né? Na prova do Revalida, ainda não foi utilizado para uma notícia de óbito, ou talvez sim, eu acho que teve uma estação de uma gravidez ectópica em algum ano que acabou evoluindo para óbito e você teve que dar a notícia, e outro desses que eu falei para você de diagnóstico de HIV. Então, é algo que a gente vê acontecendo muito na prova do Revalida e que, quem sabe, apareça aí no mês de dezembro. Então, vamos deixar aqui, para fechar aqui, vamos, como ficou bem claro, né, Pia, para mim também ficou bastante claro, mas para deixar bem claro para todo mundo, vamos usar um exemplo. Então, a Lariane hoje vai ser a avaliadora do INEP, Pia e eu vamos ser 2 candidatos, e a Lariane vai falar quem que abordou melhor o protocolo Spike. O que vocês acham? Eu topo, sendo avaliadora. Você, Pia, tá pronta aí? Quer que eu comece? Pronta. Pode começar, Juan. Então, pode começar a estação. Então, vamos imaginar um caso, né? Paciente de 30 anos, diagnosticado de câncer, né? E aí, a primeira tarefa e única tarefa é... Você dá a notícia. Dá a notícia e utilize o famoso protocolo Spikes. Então, eu começaria, primeiro eu convidaria o paciente, né? Sentaria o paciente, falaria, né? Porque é tudo verbalizando no Revalida. Eu procuraria um lugar calmo, sem barulho, né? Gostaria de chamar o paciente, sentar ele, perguntar se ele quer mais algum familiar, ou só ele. Colocaria uma mesa, uma cadeira confortável. Faria aquele show, né? Para demonstrar que eu tenho conhecimento do primeiro, né? Dos settings, procurar um lugar calmo. Depois eu entraria na parte de perception, perguntaria para ele, né? Como você se sente, qual é o seu nome, abordaria dessa forma, qual é o seu nome. Ixi, comecei a trabalhar aqui já na prova do INEP, Os 10 minutos estão rodando. Então, aí eu perguntaria, né?
que você sabe sobre a sua doença? Você tem conhecimento, Lariane, sobre a doença que você está tendo? O que você sabe? Você escutou alguma vez falar? O que você tem? Você já entende um pouco da doença? E além disso, eu gostaria de perguntar, Lariane, você quer conversar comigo? Você tem interesse de saber qual é que é a doença que está afetando a senhora? O que está acontecendo? Tá? Daí eu entraria na próxima letra, né, de knowledge, começaria a conversar, né, a senhora gostaria de informar que a senhora tem câncer, é uma doença bastante comum no nosso médio, né, um câncer de, vamos jogar aí um câncer de estômago, aí começaria a tentar sugar o máximo de informação, né, interagir com o paciente, né. Aí provavelmente vai entrar a parte de emoções, o paciente vai começar a chorar. E eu acredito que na prova do INEP, eles vão colocar um ator onde ele vai começar a chorar e gritar, né? Porque quando uma pessoa grita lá na prova do INEP, você fica mais travado ainda, né? Sim, isso é verdade. Já teve uma coisa parecida ali numa estação de trauma, que o ator ficou né, mais irritado, com dor. Então, assim, você tem que encarar o seu papel e continuar com aquilo, com o protocolo Spikes. Então, realmente... Aí eu começaria, manter as emoções. Aí eu começaria a falar das emoções, né? Eu falei assim, não, deixaria ela chorar, deixaria um tempo, né, de respeito para ela chorar, ofereceria mais água, ofereceria lençol, começaria a falar assim, não, eu entendo, é normal chorar, é normal você se sentir assim, uma notícia que não todo mundo quer receber, mas tentaria entrar nessa parte, né, nesse momento tentar me inspirar, tentar entrar em contato com o paciente, deixar ela chorar, perguntar se quer chamar mais alguém, né? E aí eu sentaria na última parte, né? Começar a falar assim, mas fica calma, porque a gente tem um tratamento, né? A gente vai começar a fazer radioterapia, quimioterapia, vamos fazer cirurgia, entendeu? Começar a falar um pouco das opções, né? Opções Dar de tratamento, também, né? Uma solução para o paciente. E aí, basicamente, eu abordei bem rápido, né? Mas durante cada etapa, eu levaria uns 1 a 2 minutinhos falando com a paciente para demonstrar que eu tenho conhecimento básico do Spikes, né, Lariane? Mas acho que é basicamente isso, né, Lari? Sim. Posso comentar? A claro, Pia não, pode comentar. Eu depois, acho que a Pia pode continuar. Porque senão vai ter vantagem. Competitivo, ó, ele tá querendo ganhar, Pia. Bom, então vamos lá. Você vai ser meu paciente, tá bom, Juan? Então, vai ser um paciente de 45 anos e eu vou te dar a notícia que seu familiar acabou de falecer, tá bom? Sua filha num acidente de trânsito. Legal assim, colocar essas duas opções, né? Então vamos lá. Muito provavelmente o cenário vai ser o candidato entrando pela porta, você ali sozinho numa mesa, tocando a cabeça, chorando, talvez já angustiado. Eu vou entrar, vou ler o caso clínico sempre em voz alta, para entender o que está acontecendo. Vou preparar o ambiente, então já vou deixar preparado ali um lugar silencioso, pedir para ter um copo d'água ali perto, um lenço, o que for necessário. Vou me apresentar como uma médica, vou dizer que eu estava à frente do caso, que eu recebi, né, o seu familiar na emergência, que estive ali do lado junto com a equipe inteira, e vou perguntar o que você sabe sobre o acidente, como foi, qual foi a cinética, como foi o entorno, com quem a paciente estava ou não. Dali para frente eu vou te convidar para saber o que você quer saber do caso, se você tem alguma dúvida do que está sendo feito ou do que foi feito. Em seguida, eu já vou te dar a notícia, né? Vou dizer que eu não tenho, talvez o desfecho não foi esperado, mesmo frente a tudo, todas as medidas que foram tomadas e tudo mais. Vou te oferecer antes disso, eu já esqueci algo, que foi pedir para vir alguém, ou se você quer ter contato com algum familiar para te dar suporte. Importante é sempre manter uma ordem, mas nesse caso eu estou voltando. Te dou a notícia, te dou o seu espaço, o seu minuto ali de silêncio para você pensar nos próximos passos, acolher ali as emoções. E por último, eu vou orientar o paciente sobre os próximos passos ali, não sei se a gente consegue também perguntar para o paciente se quer, né, ir até a filha, ver se tem alguma vontade, talvez o ator ali expresse essa vontade, e basicamente isso, e dar orientações sobre os próximos passos no serviço social, oferecer apoio, né, psicológico, chamar ali o serviço social, acho que isso é importante também, e talvez contaria muito no checklist do Revalida INEP. Legal, Pia. Bateu ansiedade ou não?
Um pouco. Fiquei um pouco agitada. Eu também. Tô aqui do lado da examinadora. Eu tô aqui em um ambiente bem confortável, né? Conheço muito bem a Lariane, conheço muito bem a Pia e, pra ser sincero, eu fiquei bastante ansioso no momento da prova, no momento do teste que a gente fez agora. E sempre agora. lembrar pro candidato, né? O ator ali pode ter uma reação mais agressiva, pode começar a gritar, colocar culpa em você, como médico ali, atuando, e você tem que manter a calma, sempre no mesmo, falando sempre com o mesmo tom de voz, sempre tentando acolher, acalmar e tudo mais. Vamos entrar aqui agora com a Lariane, nossa avaliadora. Os comentários. Vai ser aí bem estrita. Você rígida. Já sei que eu fiquei perdendo pontos porque não me apresentei, né? Sim, mas assim, tem algumas coisas, até quando a Pia começou a falar e você começou a falar, eu comecei a imaginar a prova realmente, né? Eu acho que talvez uma das situações que podem ser cobradas no INEP é assim, é o passivo, quando você entra, o familiar está em pé, desesperado, e você convidá-lo a se sentar, né? Porque aí às vezes a pessoa já começa assim, o que aconteceu, doutor? O que aconteceu, doutor? E aí você fica nervoso, começa a falar e você não prepara, né? Você não vai lá, calma, vamos sentar aqui nesse lugar, tranquilo e tudo mais. Lembrando que a gente sempre verbaliza o que a gente está fazendo dentro da prova do INEP. Então, só comentando um pouquinho algumas coisas em relação ao Juan, eu acho que uma coisa importante se tiver uma mesa, você sempre tira a mesa. Ótimo, e aí você sempre isso fica muito mais perto da pessoa, do paciente que você está dando a notícia. Só pegando um gancho, até teve uma questão que foi a questão do abuso sexual que teve na prova desse ano, que o Vini até fez tem uma live do Vini, eu não sei se foi na prova ou se foi a live do Vini, que é essa questão de você sempre adotar uma postura empática, né? Então ficar perto da pessoa, falar num tom de voz adequado, então isso é sempre importante, são detalhes que você vai começando a observar ali dentro da prova e que pode estar ali como parte do checklist. Se apresentar é sempre importante. E aí eu acho que uma das coisas dos dois, que eu acho que talvez eu, na hora de falar, não dei tanto ênfase também dentro dos Spikes, é que dessa questão do perception, de perceber quem é a pessoa. Então, assim, o senhor é o pai, o que o senhor é e tudo mais, assim, para adequar para a linguagem ali da pessoa que vai receber a notícia e tudo mais. Mas é claro que, assim, isso é uma coisa um pouco mais de um detalhe ali, mas é sempre importante a gente tentar entender quem é essa pessoa para você adequar ali na linguagem que você tá falando com o paciente. Eu acho que, em geral, os dois foram muito bem, assim, os dois aprovados na prova do Revalida, eu acho que foram, mas eu acho que são esses detalhes. Uma coisa importante para falar para o nosso candidato também é que, assim, por exemplo, que nem a Pia falou, eu esqueci e você já tava lá no final. Como é uma prova, o checklist está ali, não necessariamente você tem que ter feito naquela ordem, né? Então, assim, por exemplo, se no meio do caminho você fala assim, nossa, não perguntei quem era o acompanhante e tudo mais, você termina e você fala assim, lembrando que eu perguntei para o paciente, né? Eu também gostaria de saber qual que é a profissão ou qual que é o grau de parentesco da pessoa para eu poder falar, né, para eu poder conversar numa linguagem adequada para ele. Então, assim, se você esqueceu alguma coisa, não é que assim, correu, eu não posso mais voltar. Você vai lá e encontra um momento para você voltar naquela informação também. Sim, que isso às vezes até porque não tem checklist negativo, né, que a gente tem visto. Então, assim, o não você já tem. Se você já sabe que esqueceu, mas lembrou, mesmo assim verbaliza, porque dependendo do avaliador ali, ele consegue te dar uma pontuação, alguns sim, alguns não, mas te protege de um futuro recurso ali mais pra frente. Sim, isso é importantíssimo, exatamente. Lari, muito bem visto. É isso, né, pessoal? Acho que esse foi o nosso bate-papo. A gente conseguiu associar várias coisas importantes que podem ser cobradas na prova. A gente conheceu um pouco mais da professora Lariane, que vai estar junto com a gente aí no curso Práticos Intensive. Muitos temas legais, importantes, estações mais de emergência. A gente vai falar um pouquinho também de spikes. Então, muito bem, Lari. Ficamos muito felizes em te receber aqui no Pode Revalidar. Eu que agradeço a oportunidade de falar de cuidados paliativos, que é uma coisa super nova e super importante. E a gente se vê nas aulas de clínica médica aí. Isso aí. Então, muito obrigado, Lariane, pela sua presença. E lembrando para todos vocês que vocês também podem revalidar.